Eu quero iniciar esse vídeo aqui dizendo o seguinte para vocês. O Fluminense vai estar na final da Copa do Brasil. Buscaremos essa vaga lá em São Paulo e traremos na dentada. Na dentada. Seja na vitória, seja na disputa dos pênaltis. Estaremos na final da Copa do Brasil. Dito isto, estou preocupado. Estou preocupado. Esse vídeo aqui é um vídeo de opinião, onde eu trago alguns dados para vocês e vou deixar aqui a minha impressão do que foi a partida de ontem contra o Corinthians. Não vou fazer uma análise macro, vou fazer uma análise com as minhas impressões, com as minhas opiniões do que eu vi no jogo, tá? Do que eu vi no jogo. E principalmente, eu faço questão de gravar esse vídeo para vocês porque eu tô indo contra o que a grande maioria tá falando sobre a visão do que a grande maioria das pessoas tiveram dessa partida. Inclusive, eu tô indo de encontro com a opinião do nosso treinador Fernando Diniz, tá? Na verdade, eu não tô indo de encontro, eu tô indo na contramão do que o Fernando Diniz achou na partida. E eu queria muito te convidar para essa reflexão que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Queria a tua participação aqui nos comentários. E quem sabe, na noite desta quinta-feira, a gente não possa fazer uma live aqui para a gente poder debater isso tudo, tá? Só queria te pedir um favor. No momento que eu gravo esse vídeo, faltam 30 inscritos, apenas 30 inscritos, para a gente bater aqui no canal 84 mil loucos da cabeça que seguem aqui o canal Sentimento Tricolor. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, puder se inscrever aqui no canal, me dá essa alegria nesse dia esquisito que a gente acordou hoje, com aquele empate com sabor de derrota que nós tivemos, né? Se você puder me dar essa alegria, se inscrever no canal, se você já for inscrito, deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí, você vai me ajudar bastante, tá? E queria também te avisar o seguinte, a Bet7k, vocês já sabem, é patrocinadora aqui do canal, né? A galera tá acostumado lá a fazer a sua fezinha. Só que a Bet7k, ela atualizou a sua plataforma e tá trazendo várias novidades pra gente. Galera, são mais de 100 jogos ao vivo todos os dias, dos mais diversos campeonatos espalhados pelo mundo. E a melhor notícia é que agora na Bet7k você tem o cash out. O que é o cash out? É que você fez uma fezinha no Flusão, por exemplo, tá? O Fluminense apostou na vitória do Fluminense. O Fluminense está ganhando o jogo, mas você está sentindo que o adversário vai marcar um gol e vai empatar. Você pode agora encerrar a sua aposta antes do jogo acabar e perder apenas 20% daquele valor que você iria ganhar. Por exemplo, vou chutar aqui um valor qualquer, tá? Você ia ganhar R$10, mas você está sentindo que o Fluminense vai sofrer um gol e você pode perder tudo. Você encerra a partida durante o jogo, durante ainda a bola rolando, e ao invés de você ganhar R$10, você vai receber R$8. Você perde 20%, mas não perde a tua aposta toda caso o Fluminense venha a sofrer um gol, tá? Isso é uma grande novidade que não tinha na Bet7k e agora tem. Aqui no primeiro link da descrição tem um linkzinho ali para você clicar e receber um bônus em dobro. O depósito que você fizer rapidinho lá via Pix, você recebe o bônus, a Bet7k te dá o bônus desse valor em dobro, tá legal? Então vai aqui no primeiro link da sua descrição e faça o seu cadastro na Bet7k. Se você já tiver feito seu cadastro, continue fazendo sua fezinha lá, porque tá se tornando aí uma das maiores plataformas do mundo. Tá legal, galera? Vamos lá. Ontem na live pós-jogo e depois eu assisti um monte de avaliação aí, eu começo a falar com vocês, eu fico com calor. Aí o óculos começa a embaçar. A luz apaga, isso. Aí começa a acontecer um monte de coisa aqui durante o vídeo, mas eu não vou editar não, vai assim mesmo, tá? Eu vi o pessoal, não, o Fluminense foi soberano, o Fluminense amassou, o Fluminense massacrou o Corinthians e merecia ter vencido o jogo até por mais de um gol de diferença. Perdemos apenas por causa dos erros individuais. Falei, cara, eu não tive essa impressão em momento nenhum do jogo. Eu tive a impressão que a nossa torcida estava morna, que a nossa torcida estava apreensiva. Eu acho que a palavra exata para usar o comportamento do torcedor do Fluminense no estádio ontem era apreensão, tá? Porque nós já temos um histórico de em jogos decisivos, não esse time, esses atletas que estão vestindo nossa camisa hoje, mas a instituição Fluminense nos últimos anos sempre fraquejar nos momentos de decisão. Então eu senti essa tensão e esse sentimento não foi só meu. Conversei com dezenas de amigos inscritos aqui do canal, seguidores lá do Instagram,
e todo mundo sentiu a mesma coisa. Ontem a gente não estava cantando, apoiando, ontem não teve aquele eu vou ficar louco da cabeça de 5, 10 minutos sem parar e o Maracanã pulsando, por exemplo. Não tivemos isso ontem, porque a torcida estava apreensiva. Apesar do Fluminense ter saído vencendo o jogo logo no 1 minuto do primeiro tempo. 1 minuto do primeiro tempo, pênalti convertido pelo Paulo Henrique Ganso. Eu fiz as anotações aqui de todos os lances de perigo do jogo, tanto de um lado quanto do outro. E será que o Fluminense foi tão soberano assim? Uma coisa eu já te digo, nós fomos melhores do que o Corinthians, tivemos mais posse de bola, finalizamos mais vezes, mas será que as jogadas de perigo, lance de gol, a gente teve tantas oportunidades assim para falar que a gente merecia vencer o jogo até por mais de um gol de diferença? Se você falar, André, mas o Fluminense merecia vencer o jogo, concordo com você. E teríamos vencido se não fosse a paçocada do Michel Araújo, por exemplo. Tá? Então, com 1 minuto de jogo, gol, Paulo Henrique Ganso. Só foi ter um lance de perigo aos 22 minutos. 21 minutos depois. E foi a paçocada dessa vez do Nonato, que deu um passe no contrapé do André, que não conseguiu dominar. Armou o ataque do Corinthians, aí eu te digo, galera. Foi falha do Nonato? Foi erro do Nonato? Foi. Entregou a paçoca? Entregou. Mas a fase do Nino não é das melhores. Não tem como não falar que o Nino, ele parece cão-guia. Cão-guia só acompanha, né? O cão-guia é aquele cachorrinho do deficiente visual. Ele acompanha só ali o dono. O Nino só acompanha. O Nino vem acompanhando o jogador do Corinthians e ele não dá o bote em momento nenhum. Ele poderia ter interceptado aquele lance. Fora da área, feito a falta, não interessa. Que sentido faz um zagueiro só correr do lado do atacante, não dar um bote, não interceptar, não bloquear, não roubar a bola, não fazer a falta? O gol do Aleph Manga no jogo contra o Coritiba foi a mesma coisa. Os erros se repetem no Fluminense. E o Fernando Diniz, na entrevista coletiva, fala que ontem foram erros que normalmente a nossa equipe não comete. Não, Diniz, você está errado. Os erros individuais e os erros técnicos estão se repetindo jogo a jogo. Repito, o erro foi do Nonato, que armou o ataque do Corinthians? Foi. Mas o Nino estava no lance. Não foi uma jogada que o atacante do Corinthians, que foi o caso do Yuri Alberto, até foi na live ontem, tinha sido o Roger Guedes, o Yuri Alberto dá um lindo passe pro Renato Augusto. Ele não estava sozinho, cara a cara com o Fábio. A zaga do Fluminense estava postada. O Nino estava do lado dele. E poderia ter interceptado aquele lance, mas não o fez. Deu um lindo passo, Renato Augusto cara a cara com o Fábio, já deixa aqui minha opinião, não acho falha do Fábio, cara a cara, não tem muito o que fazer ali, empate do Corinthians. Então o Fluminense mete o gol com 1 minuto, até os 22 minutos ele estava melhor, gol do Corinthians. A partir daí o Corinthians domina o primeiro tempo. Renato Augusto toma conta do meio campo, tá? Aos 31 minutos, Roger Guedes perde uma grande oportunidade, dá um balaço, que a bola bate na rede pelo lado de fora. Ou seja, gol do Fluminense, mas nenhum lance de perigo até os 31 minutos do primeiro tempo, tá? Cadê a soberania toda das pessoas que acham que o Fluminense dominou, massacrou o Corinthians? Olha isso. Meteu um gol com 1 minuto, até os 31 minutos nada. Só foi levar perigo novamente aos 34 minutos, no cruzamento do Matheus Martins, uma linda cabeçada do Germancano, que o Cássio faz uma lindíssima defesa, colocando para escanteio. Poderia ter sido o gol do Fluminense. E para por aí o primeiro tempo. E para por aí. Ou seja, um gol para cada lado e uma chance de gol para cada lado. A do Roger Guedes na rede pelo lado de fora e a cabeçada do Cano. Beleza? Começa o segundo tempo. Mais uma vez, com 1 minuto de jogo, gol do Fluminense. Um golaço do Arias. Tô vendo pouca gente falar sobre esse gol. Foi um golaço do John Arias. Um golaço. Tá? 2-1 Fluminense. A partir daí, o Corinthians baixa a sua intensidade, diminui a sua velocidade. Na minha opinião, o time do Corinthians cansa e se dá por satisfeito por estar saindo do Maracanã perdendo de 2-1. Mas acha que só aconteceu isso? Não. Aos 6 minutos, o Corinthians teve a chance de empatar. Aos 6 minutos, 5 minutos depois do nosso gol. Num chute bloqueado pelo Nino. Uma confusão na área, um balaço que ia pro gol. E atualmente, todo chute que vai no gol do Fluminense entra. Pergunto pra vocês, qual foi a última grande defesa do Fábio? Não lembro. E o Nino bloqueia ali um lance de muito perigo. Aos 6, tá? Aos 11 minutos,
Grande defesa do Fábio em chute do Germancano. Aí eu deixo uma observação para vocês, já antecipando aí o gol do Corinthians, que foi lá aos 44, numa escrotada, paçocada do Michel Araújo, o queridinho da galera aí, que não conseguiu nem zerar aquele lance. Dá-lhe um porradão pra frente, bota a bola pra lateral, faz qualquer coisa. O jogador do Fluminense, ele disputa a bola com o jogador do Corinthians. Eu não lembro os nomes dos jogadores, eu não lembro quem foi que estava ali no lance, mas o nosso jogador, ele se sacrifica para não deixar a bola sair pela linha de fundo, para não gerar o escanteio, consegue, a torcida vibra, a bola cai no pé do Michel Araújo, dentro da grande área. Ele podia ter batido tiro de meta ali, dado um porradão pro meio, sair jogando, bola de segurança pro lado, bota a bola pra lateral, recua pro Fábio, ele podia ter feito qualquer coisa. Não, ele dá um chute escroto, parece que ele chuta mais chão do que bola e arma o ataque do Corinthians. Ataque esse, que o Nino deixa o Roger Guedes dominar, girar e bater. Eu fico me perguntando se fosse o Felipe Melo que tivesse naquele lance. Se fosse o Felipe Melo marcando o Roger Guedes naquele lance. Atos de violência contra o Felipe Melo já teriam sido cometidos. Mas não, é do Nino, pouca gente fala, tá? Deixou dominar, girar. Ele não é zagueiro de seleção, zagueiro campeão olímpico. Ele não pode deixar o atacante que está de costas pro gol dominar, girar em cima dele e bater cruzado. Muita gente falando que foi frango do Fábio, falha do Fábio. Eu só vou deixar aqui uma reflexão para vocês e não vou dar a minha opinião aqui agora nesse vídeo, tá? Aos 11 minutos, o Cano poderia ter marcado o terceiro gol do Fluminense. Primeiro gol dele feito L. Num lance igualzinho do chute do Roger Guedes em cima do Fábio. A diferença é que o Cássio defendeu. Uma linda defesa num belíssimo chute do Cano. Já o lance aos 44 do segundo tempo do Roger Guedes, a bola passou pelo Fábio e beijou a bochecha da rede, tá? Tire a sua conclusão em relação a esse lance. Eu não falo mais do Fábio aqui no canal. Eu já venho falando do Fábio desde a nossa eliminação contra o Olímpia. Mas era perseguição, era isso, era aquilo. Tá aí. Então você faça a sua avaliação. Compare o chute do Cano, que o Cássio defendeu aos 11, e compare o gol do Roger Guedes aos 44, que foram lances idênticos. Um, o goleiro pegou. O outro, a bola passou pelo meio da mão do goleiro, rebateu nela, mão de alface, entrou, decretando aí o empate do Corinthians, tá? O que mais me preocupa é o Diniz não reconhecer os erros, tá? Vocês sabem, a galera que acompanha o canal aqui me conhece, Fluminense perde, tem um resultado ruim, ou até quando ganha. Eu acabo o jogo muito adrenalizado, com aquela energia do estádio, vou dormir horas depois, tá? Então ontem eu assisti tudo, inclusive a entrevista coletiva do Vitor Pereira, técnico do Corinthians. E ele deu uma aula sobre o Fluminense lá. Se você não assistiu, assista a entrevista coletiva do Vitor Pereira. E um dos trechos ele fala que, uma pergunta, o que você acha que a sua equipe teve de pior e melhor no jogo de hoje? E ele fala que conseguir anular, entre aspas, na maior parte do jogo, a equipe do Fluminense, que ele falou, um gol foi de pênalti, logo no primeiro minuto, e o segundo gol do Fluminense foi uma bola errada nossa, uma bola cortada para frente da área, que todo zagueiro nas categorias de base sabe que não se corta a bola para frente da grande área, que normalmente tem um jogador adversário ali, dito por ele, tá? Nós conseguimos anular o lado ofensivo, o ataque do Fluminense, que é um futebol praticado somente pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. Ele elogiou o Diniz, elogiou a forma que o nosso time joga, mas, por outro lado, o Fluminense é o time que mais dá espaços no futebol brasileiro hoje. O Fluminense dá muito espaço no seu sistema defensivo e a gente não soube aproveitar isso direito, segundo ele. Segundo ele. Nós não aproveitamos como deveríamos os espaços deixados pelo Fluminense atrás. Então agora é descansar, se preparar, corrigir esses erros para conseguir a classificação para a final lá em Itaquera. Então, assim, o Diniz não reconhece isso. Ele falou na entrevista coletiva ontem que o Fluminense tem a melhor recomposição do Brasil, que ontem os erros cometidos foram erros que normalmente a nossa equipe não comete, e na minha visão ele está completamente equivocado. O Fluminense sofreu 9 gols nos últimos 4 jogos. A maioria esmagadora deles, os atacantes adversários, chegam o tempo todo cara a cara com o Fábio. É verdade que o Fábio não faz a diferença. É verdade que o Fábio não tem feito defesas de um goleiro excepcional que ele já foi um dia, e na minha opinião já deixou de ser. O Fábio hoje é um goleiro comum.
Ele não defende as bolas impossíveis, entre aspas, como o Cássio defendeu no chute do Germancano. O Fábio faz o básico no gol do Fluminense hoje. O goleiro diferente, excepcional, que ele já foi um dia, na minha opinião, ele já não é mais. Tá? Mas mesmo assim, os gols que ele tem tomado são todos cara a cara. Os jogadores adversários têm liberdade e espaço para chegar o tempo inteiro cara a cara com o nosso goleiro. Só que o nosso treinador, ele acha que tá tudo bem, que foram falhas individuais ontem que normalmente não acontece. Desculpa, Diniz. Elas têm acontecido com frequência. Um jogo atrás do outro. E outra, Nonato errou. Michel Araújo errou. Mas se o Nino não tivesse, não sei se a palavra é falhado, ou tido erros técnicos, eu não sei me expressar exatamente o que eu queria dizer aqui para vocês. Mas se no primeiro gol, mesmo com o passe errado do Nonato, ele tivesse, ao invés de ser o cão-guia do Yuri Alberto, ter dado um bote, bloqueado, interceptado, cometido a falta, o gol do Renato Augusto não teria saído. E ele, como zagueiro de seleção brasileira, ele não pode deixar o atacante adversário aos 44 minutos do segundo tempo dominar a bola de costas pro gol, gerar em cima dele e bater cruzado. Sem ao mínimo ele tentar aquela interceptação na área ali. Dessa vez com mais cuidado, afinal de contas estava dentro da área. E se ele cometesse um pênalti ali, a gente estaria reclamando aqui do mesmo jeito. Mas não pode acontecer de um zagueiro do nível que a gente acha que é o Nino. Né? Então, assim, falhas no sistema defensivo estão acontecendo sim, apesar dos erros individuais terem decretado o nosso empate e dificultado um pouco a nossa vida. Mas eu vou terminar esse vídeo da forma que eu iniciei. O Fluminense estará na final da Copa do Brasil e a gente vai trazer essa vaga lá de Itaquera nos dentes, na base do ódio. Vai ser um jogo difícil, mas a gente está muito vivo. Continua 50% para cada lado. Empate, pênalti, quem vencer leva. Para mim tá tudo igual. Mas eu confio muito no nosso elenco, confio muito no nosso time e tenho certeza que apesar da dificuldade, nós conquistaremos essa vaga lá em São Paulo. Eu estarei presente. Quem vem comigo? Bora nessa?